Segundo bimestre chegou e muitas professoras têm dúvida em como intervir. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês rapidinho estratégias que você pode adequar de acordo com a necessidade do seu aluno e que podem fazer a diferença se forem trabalhadas com constância. A primeira atividade que eu vou mostrar para vocês é em relação à caligrafia. Antes, nesse vídeo eu vou falar sobre caligrafia, escrita e matemática. Voltando para a caligrafia. O que eu faço? Até no 5º ano é comum alguns alunos virem ou com traçado incorreto, ou com uma letra ilegível, ou desorganizada. A primeira coisa que eu sempre faço com os alunos é pegar um caderninho de caligrafia, recortar folhas do tamanho da agenda. Muitas vezes eu envolvo as famílias e peço para as famílias também fazerem isso. E ao invés do aluno registrar a tarefa de casa ou os recados na agenda, ele vai registrar exercitando a caligrafia. Para alguns alunos, quando a questão é só de organização, isso aqui já é suficiente, para outros não. Então, as mesmas estratégias que eu uso na questão da escrita, eu uso com a folha de caligrafia, só que de uma forma mais lúdica, para o aluno não ficar com aquela coisa cansativa demais, uma tarefa de casa. Então, você pode dar listas, o que é, adivinha, piadas, e não é para fazer uma folha inteira, tá, gente? Dá meia folha para o aluno fazer, uma lista de palavras, de pouquinho em pouquinho ele vai exercitando. Uma outra estratégia que você pode fazer também é disponibilizar para ele alguns canhotinhos de caligrafia. E todo dia, uma questão da tarefa, uma só. E geralmente eles escolhem a menor, mas não tem problema. Uma questão da tarefa ele vai fazer na folhinha de caligrafia. Continuando com a escrita, agora vamos falar sobre aquele aluno que tem uma dificuldade de ortografia ou para organizar as ideias mesmo. Você pode fazer na caligrafia essa atividade, mas só se o aluno tiver essa necessidade também. O que eu falo, quanto mais a gente vai sobrecarregando, mais cansativo fica a atividade para o aluno. Então, se só o aluno precisa de caligrafia, é só caligrafia. Se ele precisa de ortografia, é só ortografia. E geralmente, eu gosto de pedir para os alunos realizarem a atividade numa folha de monobloco, porque é mais fácil para eu recolher, corrigir e dar o feedback para eles. Então, atividades que você pode usar nesse caso. Eu gosto de atividades mais lúdicas, que brincam. Então, por exemplo, aqui ele pode realizar o jogo. Tem vários, esse aqui eu peguei no Dani Educar. Tem várias propostas com várias dificuldades, mas esse aqui é do caso do R ou RR. Ele pode jogar e depois numa folha escrever o nome de todas essas palavrinhas. Ele já vai estar pensando porque ele já sabe que elas têm que ter ou um R ou 2 R's. E depois você vai fazer a correção. Todas essas atividades, gente, no momento da correção, eu nunca gosto de dar resposta direta. Eu gosto de falar, por exemplo, tem 10 palavrinhas erradas, tem 5, ou marcar embaixo. E de pouquinho em pouquinho fazendo a intervenção. Lembrando do combinado. Lembra quando tem 2 R's que faz carro? Sempre dando dicas desse jeito para o aluno fixar e fazer com que esse erro aconteça menos vezes. Uma outra atividade que eu gosto bastante são atividades mais coloridas. Esse aqui é do Criar e Recriar. São atividades mais coloridas, por exemplo, aqui. O aluno vai ter que escrever, mas ao invés dele escrever, escreva uma frase sobre o dia, escreva uma frase sobre coisas que você gosta. Ele vai olhar isso aqui que ele vai achar engraçado e vai pensar que é uma atividade um pouquinho mais legal. O que ele vai fazer aqui? Vai escrever 5 frases sobre coisas que estão acontecendo. Tem um cachorro indo para a praia de boia, tem um semáforo no meio da praia, um boi nadando, mas tudo isso ele vai ter que elaborar frases. Geralmente eu peço para eles darem nome para os personagens, porque o objetivo aqui é trabalhar a escrita e a organização. Textos, eu gosto de trabalhar, por exemplo, com tirinhas no começo, porque não vão ficar textos tão longos e cansativos e a gente vai conseguindo trabalhar a estrutura. Outra atividade que é bem legal, principalmente para 2º e 3º ano, ou alunos que têm muitas dificuldades na escrita, é o ditado ilustrado. Então, a criança vai ver a imagem e vai escrever, vai ter o apoio. Ninguém vai precisar ficar falando para ela. Na hora de corrigir, às vezes eu faço em outra folha, depende da criança. E a correção, você pode ficar muito sossegado. O que você vai fazer? A minha proposta é que você faça essas atividades de 2ª e 4ª. Dani, não dá, minha rotina é muito louca. Então, faça só de 4ª. Por quê? Para você ter outros dias, para ter um momento com esse aluno e retomar, e ter outros dias para fazer outras propostas também. Antes de falar de matemática, eu vou falar de uma outra estratégia que eu gosto de usar. Ao invés de cada semana preparar uma atividade específica para cada aluno, ou preparar uma atividade para todos os alunos, eu já preparo umas 8, 10 atividades e vou fazendo rodízio entre eles.
Isso otimiza o meu tempo e faz com que eu também possa ver, essa atividade eles gostaram bastante, essa mais ou menos, e assim por diante. E para terminar, a matemática. Gente, matemática não tem jeito. Depois que o aluno entendeu o conceito, é treino para ele entender o mecanismo. Então, o que eu faço? Eu faço os blocos de cálculo. Então, todos os dias os alunos vão realizar cálculos. Aqui eu coloquei todos, mas podem ser cálculos, por exemplo, tá com mais dificuldade na multiplicação, ou mais dificuldade na divisão, e assim por diante. A mesma estratégia eu uso com situação-problema. Eu faço fichinhas de situação-problema e cada dia o aluno leva uma para resolver. De pouquinho em pouquinho, com constância, a gente consegue ver a evolução, porque na verdade não é o volume ou fazer todo dia, é a constância e a retomada que vai fazer com que o seu aluno avance. Espero que vocês tenham gostado, curtam esse vídeo e semana que vem tem mais.